Olá, gente, eu queria pedir um minuto da atenção de vocês para me solidarizar com minhas amigas Ana Ruth Dantas, Ana Karina e Andréa. E com Túlio Lemos também. Queria me solidarizar com a 98 FM e com todos que apresentam o programa lá e entrevistaram o desastrado do ministro Guilherme Boulos, sexta-feira na 98, na rádio Irmã Nossa, do qual eu tenho muito orgulho e passei por lá e fui muito feliz e fui muito bem tratado. E sou muito amigo, sou compadre do dono e sou amigo pessoal de todos os jornalistas que apresentam esse programa. Eu não sei o que é que Guilherme Boulos veio fazer em Natal. Eu não sei. Foi vergonha em cima de vergonha, desastre em cima de desastre. O evento que ele veio participar, o ministro de Estado, tá? Foi esvaziado e só deu gente ligada ao governo do Estado. O ato convocado para a noite de sexta-feira no Midway Mall tinha 60 pessoas, com 2 deputados federais, Natália e Mineiro, e com a presença de um ministro do Estado, tinha 60 pessoas naquele palco armado na calçada do Midway Mall. Um espetáculo trash. Eu entrevistei Guilherme Boulos 2 vezes, tá? Numa dessas vezes, na 98 FM, no início da entrevista ele quis subir o tom de voz. Eu não sei se minha produtora se recorda. Eu disse na época: Boulos, calma, você aqui é convidado, vamos manter a civilidade para a entrevista transcorrer, porque o que der para você dá para mim. Eu disse desse jeito. Deve estar no YouTube aí. E ele pode até, Luiz e Renato Bahia, ter a propriedade para responder, ou até mesmo para combater os argumentos das jornalistas. Mas o que ele foi idiota. Ele foi agressivo. Ele foi... Não tinha... Eu queria saber se fosse um homem na bancada. Porque ele foi extremamente indelicado e descortês com as jornalistas. O que é que custava ele responder? O que é que custava ele ter dito: Ana Ruth, não é dessa forma. Nós temos informações que é assim, assim, assim. O cara perdeu a razão, toda hora chamando as jornalistas de mentirosa quando elas faziam perguntas que procediam. E ele mentiu. O caso da Joia, Luiz, foi arquivado. Arquivado agora tem 15 dias. O caso das vacinas de Bolsonaro foi arquivado por falta de prova. Quem acompanha esse programa sabe. Ana Ruth e Ana Karina não mentiram em nada. Agora o culpado não é só o Boulos, não. O culpado é o povo do governo Fátima, que instrumentalizou ele para ele chegar lá e ser descortês com as jornalistas. Porque ele claramente, com a Ana Karina, ele quis rotular a jornalista, dizendo que ela era ideologicamente comprometida. E ele é o quê? Se isso fosse verdade. Então, deselegante, descortês, agressivo, sem justificativa. Você tem vários argumentos para taxar o comportamento de Guilherme Boulos na 98. Então, toda a minha solidariedade e as minhas amigas queridas, Ana Karina, Ana Ruth, Andréa, e um abraço ao meu amigo Túlio Lemos. Deixa eu aproveitar aqui, né, BG, isso ocorreu na sexta-feira e viralizou, enfim, no Brasil inteiro e tal. Você sabe o que é que eu não entendo, Luiz? Me permita. Quem é que está no governo federal hoje? É o PT. Quem é o maior anunciante do Brasil, Luiz Henrique? É o governo federal. Quem é o maior anunciante do Brasil? É o governo federal. Concorda? Sim. É isso, Renato? Sim. Quem é o maior anunciante do estado do Rio Grande do Norte? Quem é o maior anunciante do estado do Rio Grande do Norte? É o governo estadual, né? Como é que esse povo pode se encher o peito e dizer que tem imprensa comprada nesse Brasil? O que eles não aceitam é imprensa livre. O que eles não aceitam é imprensa livre. Qual a justificativa para o governo do estado não anunciar na 96 FM? A maior audiência do Raio do Potiguar, 96 FM. A maior audiência do Raio do Potiguar, 96 FM. A maior audiência na hora do almoço no Rio Grande do Norte, em Natal, é o meu DRN. Por que o governo do estado não anuncia? Eu não quero não, eu estou perguntando por que não anuncia. Como é que esse povo, Luiz Henrique Renato Bahia, pode bater no peito e dizer que tem imprensa comprada? Como é? São os maiores anunciantes do Brasil, são os maiores anunciantes do estado do Rio Grande do Norte, e a imprensa que não reza na mão deles, eles querem lacrar, querem carimbar
e querem tentar desmoralizar. Agora, todo tiro que eles dão, volta contra eles em dobro. Voltam contra eles em dobro. Porque aqui mesmo a gente não se cala não, independente de verba que for. O agora ministro Guilherme Boulos, ele surge no cenário político brasileiro, e quando ele surge havia sempre uma lógica de dizer que era o sucessor do presidente Lula, e óbvio, sua barba, seu jeito de falar, ele tem formação acadêmica, o seu pai também tem formação acadêmica na área de pesquisa lá em São Paulo, e ele surge com essa pecha desse simbolismo, e depois o Brasil inteiro conhece que ele é o líder da ocupação de casas e terrenos privados, foi o líder, enfim, através do seu movimento, e hoje está no PSOL, como se diz. Na Semana da Mulher, na Semana do Dia Internacional da Mulher, isso diz muito sobre um discurso que está muito claro no Brasil de hoje. Você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Me impressiona muito quando eu vejo políticos de todos os espectros que distratam jornalistas, que não conseguem, com a força do argumento, da persuasão, de ideias concatenadas, começo, meio e fim, contrapor. São poucos os políticos no Brasil. Dia desse eu comentei sobre o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que foi arrochado numa entrevista na CNN, mas que com muita elegância se manteve ali, discordando, obviamente, como todos nós podemos discordar. Um abraço carinhoso aí para as nossas amigas que são competentes no que fazem, que não... Ana Karina, por exemplo, é uma jornalista de direita, não esconde isso nas suas redes sociais e se comporta dessa forma e pergunta, direita, esquerda, centro. Nós temos Ana Ruth, que é uma jornalista tradicional da cidade, Andréa Freitas, que é a mediadora do programa, que faz isso com muito esmero. Não justifica ser de esquerda ou de direita e destratar o outro. É lamentável, um episódio nefasto. E outra, quando eu vejo colegas da imprensa que vão buscar assim os mais variados comentários para destratar as meninas, para dizer que Boulos tinha razão e tem razão, quando todos os argumentos, pelo menos dentro da discussão que foi desferida lá, tudo que as meninas perguntavam tem provas contumazes. Agora, o término da entrevista é o mais chocante, quando a Andréa disse assim: olha, vamos encerrar aqui a entrevista, porque teremos muito mais do que conversar, mas infelizmente a assessoria do ministro está aqui absolutamente fora de controle, e assim, com esse clima sensacional de entrevista. E sobre o evento de sexta-feira... Ele foi embora. E sobre Luiz, se ele tivesse razão, se ele tivesse sentado em toda a propriedade e verdade do mundo, ainda não caberia ele tratar jornalista daquela forma. De jeito algum. Ainda não caberia, o que não foi o caso. Não foi o caso. É um episódio lamentável que tende a acontecer muito na campanha pública, na campanha política agora, tá? Destratar jornalistas. Isso ocorre em todos os espectros. Todos os espectros. Cada um está ali fazendo sua função, contratado para fazer perguntas e para confrontar também as opiniões dos políticos. Lamento profundamente, minha solidariedade às meninas, e que Guilherme Boulos, aliás, foi trágica a participação desse senhor aqui em Terras Potiguares. O evento, BG já disse tudo, 60 pessoas. Agora, nos próximos dias, o governo faz uma ação chamada Governo do Brasil na Rua, e a gente está tendo imagens aí de Boulos discussão. As imagens do evento na frente do Midway, é o sucesso. Sucesso absoluto, olha só. Mas tem explicação, né? Esse evento aí no Midway, sem mortadela, sem pão e sem show, ônibus, né? Sem ônibus. Sem show, sem ônibus, assim, é o que se consegue angariar naturalmente, vamos dizer assim, por adesão, é o que se consegue angariar, e isso é preocupante aí para o Partido dos Trabalhadores, viu? Porque a gente tinha aí um ministro de Estado, a gente teve aí a deputada federal mais votada do Estado e outro deputado federal, e é isso que conseguiu angariar aí uma coisa vergonhosa para o ministro de Estado. Eu acrescentar aqui minha solidariedade a Ana Ruth Dantas, Andréa Freitas, Ana Karina, Túlio Lemos. Impressionante também, a gente vê aqui até uma certa desunião de classe, que é o silêncio de muita gente da imprensa local contra essa postura agressiva de Guilherme Boulos. Foi uma postura agressiva, foi uma postura intimidadora. Típica de que pode jogar em qualquer pesquisa, quando você muda o tom, quando você começa a interromper, é porque você não tem o que apresentar. Aí você vai tentar barrar o que a pessoa está falando, interrompendo fala, deselegante, mal educado. Se fosse o oposto, eu não gosto muito dessa parte de se fosse, já tinha aí reclamação de que era feminismo, né? Porque contra a mulher, ele gritou com a mulher, falou, tentou interromper, e quando ela tentava justificar, porque isso não foi falta de conhecimento, não. Porque a gente podia entender que é falta de conhecimento, ele não imaginava que as pessoas que estivessem entrevistando ali estivessem muito bem preparadas.